Neste vídeo eu vou falar sobre o Rica Perrone, que é um influenciador na área do esporte. Só que no ano de 2022, ano eleitoral, ele também começou a falar sobre política. Inclusive, ele criou um canal onde ele trazia entrevistados políticos. Uma das maiores entrevistas que ele fez, que teve grande repercussão, foi justamente com Jair Bolsonaro. O Rica Perrone, ele tem um viés mais à direita. E de repente, ele sumiu do mapa. Ele parou de falar sobre política e o seu canal ficou em stand-by. Ele parou de entrevistar políticos. Eu não sabia o motivo. Eis que assisto a uma entrevista dele, uma entrevista recente num podcast, onde ele explica os reais motivos que o fizeram parar de falar de política. E, para mim, isso é tudo menos democrático. Vocês vão entender na sequência o porquê que eu estou falando isso. Ele acabou sendo forçado, para o seu próprio bem, vamos dizer assim, a parar de falar sobre política. Ele foi alertado por políticos da direita e por político da esquerda. Mas sem entrar muito nos detalhes aqui desse vídeo, este vai ser o assunto: o sumiço forçado de Rica Perrone no campo da política. E o Rica Perrone, em 2022, me chamou muita atenção pela autenticidade. Nem tudo que ele fala eu concordo, mas aí também não tem nenhum problema. O que eu gosto do Rica é que ele fala o que ele pensa. Então, por isso que às vezes eu acabo não concordando, mas o fato de ele não ficar buscando apenas like, ficar buscando aquele viés de confirmação perante seus seguidores, ele prefere ser aquela pessoa que fala o que pensa. Então, muitas vezes eu concordo, outras vezes eu não concordo, mas essa característica da autenticidade eu gostei nele. Por isso que eu acho que ele fazia entrevistas legais. E as entrevistas que ele fazia no canal Cara Tapa, foi o canal que ele criou para fazer entrevistas, também com políticos, estava indo muito bem, a ponto de incomodar, vamos chamar assim, sistema, vai, o que a gente chama de establishment, que aqui ele vai dar um pouco mais de detalhe. E ele, eu acho que por ter também um viés mais à direita, acabou entrando no radar, que ele vai explicar logo mais para vocês, e acabou por uma questão de prudência e por medo de perder as suas redes sociais e, consequentemente, o seu ganha-pão, ele acabou cedendo. E aqui eu não vou julgar o Rica Perrone por ele ter cedido. Afinal de contas, ele é um jornalista independente, ele é um influenciador que fala de esportes. Se as redes sociais dele fossem todas derrubadas, todas banidas, ele simplesmente não ia ter mais de onde tirar dinheiro, porque ele vive disso. Publiquei esse trecho desse vídeo dele, dessa entrevista nas minhas redes sociais, e eu vi algumas pessoas criticando a postura dele. Cara, aqui eu não tô aqui pra julgar nem pra criticar, porque eu entendo. Se eu estivesse na pele dele, eu ficaria também num dilema, porque o cara é o sustento dele. Ele não pode perder essas redes sociais. Tá? Então, assim, só para dar essa introdução que eu acho importante. Mas já me estendi demais, vamos ao que interessa. A explicação que ele deu neste podcast do porquê teve que parar de falar de política. Na sequência, eu faço mais comentários. Vamos dar um play. Tanto que quando acaba a eleição, começa o mandato de 2021, eu faço 3 entrevistas e paro porque eu recebo o recado. Sabe quanto que eu tenho um canal lá de entrevista de 1 milhão de pessoas. Você sabe quanto eu tô deixando de ganhar, né? Sabe o quê? Quanto eu tô deixando de ganhar, né? Você tem hoje essa noção. Faz 1 ano e meio que eu não entrevisto ninguém. Mas que recado que chegou? Que eu tava na lista. Na lista do quê? Dessa galera aí que foi com censura, perseguição, sabe? Ah, qualquer coisa que tu falar, vão caçar você, vão tentar, sabe essas coisas? Você é um dos alvos dos caras. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, cara, porque você é de direita, você tem uma voz, isso incomoda, e algumas pessoas lá não gostaram. Eu falei assim, olha o medo dele de falar, né, a pessoa, de falar a instituição. A gente, claro, pelo contexto, a gente entende. Mas, ó, né, o cara tá com medo, meu. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Tá, mas o que eu fiz de Por errado? isso que você parou? Quer me avisar. Quando 2 deputados de direita me falaram, eu não liguei. Falei, caô. Quando um cara pica da esquerda me ligou, falou, Rica, porra, me amarra em você, cara, preciso te avisar uma coisa. Realmente você é um dos caras que tá na conversa. Tipo assim, você é um dos caras que incomoda. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu falei assim, cara, você incomoda. Então, fique esperto. Aí aconteceu o que aconteceu com o Monark, falei, parei. Parei e volto quando o Brasil... Por isso que teve um tempo que eu perguntei, teve uma época que eu te mandei mensagem, eu falei, cara, cadê você, Rica? Então, veja, porque assim, pensa comigo, o que eles fizeram com o Monark? Eu não vou entrar no mérito se o Monark tá certo ou tá errado. Isso é outra história, tá? Uma coisa é você falar assim, o Benja vem aqui no programa dele, o Benja gritou aqui pelo nazismo, tá? Eu vou multar o Benja, processar o Benja, e eventualmente desmonetizar o canal do Benja, tá bom?
eu vou tirar o Benja do mapa. Você não fala mais em lugar nenhum sobre nada? Peraí, Benja. Porque aí me tira o futebol. Aí eu falei, então, por entrevistar pessoas ligadas à política ou ligadas a qualquer área, eu vou correr o risco de perder o futebol? Porra, Benja. Minha parada é o futebol, irmão. O outro ali é legal, mas minha parada é o futebol, caralho. Porque eles tiraram o Monark de todas as redes. Eu falei, pô, se eu sofro uma punição desse tipo, eu tô fora de tudo. Eu não ganho mais dinheiro. Literalmente, eu tô na merda. Eu falei, não, peraí, cara, não vou correr esse risco. Aí parei, fui levando e tal, não sei o quê. De vez em quando surgia a notícia, pô, vamos voltar. Eu, vamos ver. E eu tô vendo a galera ali, porra, pegando leve pra caralho e tal. E, porra, aí você começa conversando com a galera. Você vai, pô, eu conheço todo mundo, velho. Então, tipo assim, se tem uma coisa na vida que eu faço bem, é network. Eu conheço todo mundo, irmão. Eu sei o que tá acontecendo. E aí o cara, porra, então, cuidado com esse aqui, aquele influenciador ali quer porque quer te fuder, aquele ali mandou o perfil tal falar tal coisa de você. E eu falando, cara, mas o que eu tô fazendo que incomoda? Aí tô há 1 ano e meio parado, viajei, fiquei 3, 4 meses viajando o mundo esse ano aqui. E foda-se, e não fiz mais e tal. E aí agora, quando eu quis voltar agora pra fazer só futebol, falei, pô, vou ficar só em futebol, acho que não vai dar merda, né? Não vou perguntar mais de política pra ninguém. Vou levar uns artistas lá, mas vou avisar eles, falar, não tem política nessa porra. Eu não quero mais falar dessa merda, porque isso aí isso é tudo armado, é tudo sacanagem, isso é tudo filha da puta. Isso é o que tem de mais sujo nessa merda. Eu não quero me meter com essa porra. Por quê? Porque eu não tenho mais esperança, beijo. Então eu não vou ficar perdendo meu tempo com uma coisa que eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Se eu tivesse alguma esperança, o Brasil melhor, não vai rolar, beijo. Não vai rolar, irmão. Isso aqui é uma merda, vai terminar uma merda, vai piorar a cada ano. Nós estamos na mão de um bando de bandido. E vou falar uma última coisa aqui que é pra ser polêmico nesse assunto. O que você, brasileiro de esquerda e de direita, está fazendo nesse momento é a maior cagada da história desse país. Nós temos um país absolutamente tomado por políticos bandidos de todos os lados, sempre foi assim. E na medida que vocês se dividem e blindam 100% de um lado e 100% do outro, vocês estão mantendo os dois na briga pro resto da vida. Porque vocês não estão mais dispostos a mudar de ideia nem olhar pro outro lado. Vocês estão realizando o sonho da vida dos políticos. Qualquer cara de direita faz a merda que ele quiser, a direita vai defender ele. Qualquer cara de esquerda faz a merda que ele quiser, a esquerda defende ele. O Brasil nunca foi idiota nesse nível. Eles conseguiram o que eles queriam. Então hoje, se eles querem ficar trocando farpinha lado de lá e de cá, rouba daqui, troca pra cá, agora rouba você, pode fazer. Porque a outra galera vai passar pano e vai concordar com tudo. Eles construíram do torcida organizada. Nem o vascaíno vira flamenguista, nem o flamenguista vira vascaíno. Certo? Foi isso que virou. Bom, então aqui o Rica Perrone traz algumas informações. Essa parte final eu não concordo completamente e vou explicar o porquê. Mas antes, eu queria até voltar um pouco no começo da fala dele, né? Porque ele falou, fiquei sabendo, né? Deputados de direita, deputados de esquerda, um deputado pica da esquerda, ele falou, né? Me avisou, você tá realmente no radar dos caras e tal. A gente sabe o que isso significa. Mas eu fico me perguntando, tá no radar porque ele descumpriu alguma lei? Ele descumpriu lei ao falar sobre política, ao entrevistar Jair Bolsonaro em 2022? Que lei que ele descumpriu para incomodar? O incômodo está no sentido legal, constitucional ou não? Porque isso aqui, assim, a gente está numa democracia, né? A gente tem todo o arcabouço legal, a gente tem a Constituição que é a espinha dorsal das regras de uma nação. É nesse sentido que está incomodando por afrontar, porque eu acho que numa democracia é isso que deveria importar, certo? Pelo menos essa é a minha visão de leigo. Então eu fico com essa dúvida. Foi afrontando as leis do Brasil ou não? Porque se não foi, se foi por outras coisas, meu Deus, aí eu acho que é preocupante. Aí eu acho que é preocupante. Se ele jogou dentro das regras previstas, né? Assim, complicado. Bom, aí depois ele traz algumas outras informações. Depois aqui na parte final, ele fala que, bom, ele já tá totalmente pessimista e não tem mais esperança, né? Eu confesso que eu também não tenho esperança na minha vigência, na minha vida. Eu acho que enquanto eu existir nessa minha vida que né, não vai ter mais, não vou ter mais 100 anos de vida, né, sei lá, 30, 40, 20, não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida. Mas eu acho que na minha existência eu também já tô bem desanimado e sei lá, não consigo enxergar que eu em vida vou ver este país prosperar, esse país ultra mega democrático, sabe? Valores morais, enfim, eu também tô meio desanimado, assim como o Rica Perrone, tá? Acho que em vida vai ser muito difícil a gente ver esse país nota 10. Quando eu nasci, quando era criança, eu já ouvia falar, né, que o Brasil é o país do futuro. Só que esse futuro não chega nunca, cara. Esse futuro é futuro daqui, 1 século, 2 séculos, 1000 anos pra frente. Quando que é esse futuro? Eu realmente acho que eu não vou enxergar. E aqui no final, eu acho que ele fez uma comparação injusta
entre esquerda e direita, principalmente ele fala, todo mundo rouba, sabe, querendo deixar todo mundo no mesmo nível. Considerando o Brasil e considerando que o próprio judiciário brasileiro nos informa, nos passa sobre escândalos de corrupção do nosso país, eu não vou nem considerar Lava Jato, porque se eu falar de Lava Jato, parte da esquerda vai falar, não, mas foi anulado, Lula, então tá anulado, não tem... Tá, eu vou falar de mensalão. Eu vou falar o que o presidente do STF e o então decano do STF disse quando condenou algumas figurinhas do PT no escândalo do mensalão. Até abrindo aqui um parênteses do porquê eu acho que não dá para comparar, pelo menos do que a gente se sabe, esquerda e direita no campo da corrupção, é óbvio que qualquer país do mundo vai ter corrupção. O ser humano sempre vai existir ser humano honesto e ser humano desonesto. Sempre vai existir aquele ser humano que quer dar uma despertinho em qualquer lugar do mundo. É claro que tem países que as punições são rigorosas e elas realmente acontecem. Então, os números, o escândalo de corrupção acaba sendo menor em alguns países. Mas ela sempre vai existir. É inerente da natureza humana. Ter bom caráter, ter mau caráter, isso é da natureza humana, sempre vai existir e sempre existiu ao longo da história. Então, quando ele fala que tem corrupção em todos os lados, tudo bem. Desse ponto de vista, é verdade. E muitas vezes o presidente da República não sabe do que ocorre no Brasil como um todo, porque debaixo dele tem uma estrutura gigantesca. Tem vários ministérios, cada pasta, cada ministro coloca lá os seus indicados, enfim, a estrutura é gigantesca. Então, sim, eu tenho essa noção que não é porque existe corrupção em governos que necessariamente os presidentes da República sabem. Beleza. E, obviamente, se você for lá com uma lupinha, sempre vai ter um escândalo ou outro. O que diferencia, pelo menos no passado recente, o escândalo de corrupção da esquerda para a direita, me espelhando no mensalão e no que os ministros do STF falaram quando estavam condenando certos petistas, é o seguinte, o que houve no caso do PT, portanto no caso da esquerda no nosso país, no passado recente, 12 anos atrás, quando teve a condenação do mensalão, os magistrados falaram, era um projeto de poder, onde eles estavam vilipendiando as instituições democráticas e estavam vilipendiando a democracia. Os magistrados falaram. E para não ficar só aqui no blá blá blá, eu fui na internet resgatar reportagens da época. Vou pegar aqui uma matéria da Folha de 11 de outubro de 2012. Vamos abrir aqui esta reportagem. Aqui fala o seguinte: ministros dizem que projeto de poder de petistas era criminoso, projeto de poder. Não era uma corrupção pontual, era um projeto de poder. O ministro Celso de Mello, mais antigo dos atuais integrantes, na época ele era o decano, disse ontem que o mensalão foi a criação de um projeto criminoso de poder, ao condenar o ex-ministro José Dirceu e 2 ex-dirigentes do PT pelo seu envolvimento. Vou aqui um pouco mais para baixo para não precisar ler toda a reportagem. Aspas, estamos tratando de macrodelinquência governamental, da utilização abusiva, criminosa do aparato governamental, disse Mello. Então, de novo, não era aquela corrupção pontual que infelizmente existe em qualquer lugar do mundo. Aqui, pelo que os magistrados falaram na época, era uma coisa mais estrutural. Estava utilizando-se do aparato governamental. É isso que ele está falando. Para o ministro, o processo revelou uma grande organização criminosa que se constituiu à sombra do poder, formulando e implementando medidas ilícitas que tinham por finalidade realização de um projeto de poder. Celso de Mello disse ainda que a falta de escrúpulos dos acusados evidenciou sua avidez por poder e uma ação predatória sobre os bons costumes. O que se rejeita é o jogo político motivado por práticas criminosas, perpetradas à sombra do poder. Isso não pode ser tolerado, não pode ser admitido. E aqui eles falam em golpe, os ministros. O presidente do STF, Aires Brito, que também votou pela condenação, também foi duro com os petistas. Ele afirmou que um projeto de poder foi arquitetado contra as instituições democráticas. Aspas, golpe, portanto, nesse conteúdo da democracia, talvez o conteúdo mais eminente da democracia, que é a república, o republicanismo, que postula possibilidade de renovação dos quadros e dirigentes, disse o ministro.
Para Brito, no mensalão não havia um projeto de governo lícito, mas um plano que ia além de um quadriênio quadruplicado, ou seja, 16 anos. Perpetuação no poder, é isso que ele está falando, era um projeto de poder de longo prazo mesmo. Um projeto de governo que, muito mais do que continuidade administrativa, é seca e rasamente continuismo governamental. Então, eu fiz questão de resgatar isso aqui, porque eu me lembro desse tempo do mensalão, eu acompanhava, isso ficou marcado pra mim, esses votos, quando eles falavam de projeto criminoso de poder. O próprio Marco Antônio Villa, historiador e jornalista, que naquela época dava ataques histéricos contra o PT, falava muito essa expressão do projeto criminoso de poder, que o Lula tinha por princípio, não ter princípio. Nossa, esse pessoal que acabou mudando depois, né, várias de suas posições, mas eu me lembro muito bem dessa época, por isso que aqui eu acho que foi um erro do Rica, pelo menos se a gente se basear pela história recente do Brasil, de colocar no mesmo plano, né, direita e esquerda quando se fala em corrupção. De novo, ela sempre existiu e sempre vai existir. Só que o tamanho e como ela foi feita na esquerda foi totalmente diferente. Não era um enriquecimento ilícito apenas, com todas as aspas do mundo. Era projeto de poder, de acordo com ministros do STF, de acordo com o então presidente do STF e com o então decano do STF. Tá? Então aqui que eu divirjo do Rica Perrone. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários o que vocês acharam dessa revelação do Rica Perrone. Eu acho que não espanta, né? Eu acho que não espanta, infelizmente. Eu acho que é uma realidade duríssima do nosso país nesses tempos aí que a gente tem vivido, né? Enfim, esse é o meu ponto de vista. Mas coloquem o que vocês percebem disso tudo. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra gente sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e aproveito também para fazer um convite. Em todas as plataformas, em todas as redes sociais, eu estou como @ViniciusCFP82. Então os convido a me seguir em todas as redes, tá? Nas principais vocês me encontram com este username, tá? Então fica aí o convite e dado o recado, até o próximo vídeo.